Bom, com a pandemia, muita gente descobriu que não tem nenhuma reserva financeira para a crise. Consequência da falta de costume em poupar e principalmente por viver com o orçamento apertado para ter o básico em casa. E pensando nisso, a gente vai conversar com o Otávio Machado, que é especialista em educação financeira. Otávio, boa tarde, bem-vindo à Central. Como que nós podemos aprender com esta crise e começar a fazer uma reserva de dinheiro para emergências? Boa tarde, Laura. Boa tarde, Camila. Obrigado aí pelo convite. Então, acho que você falou tudo, né? Como que a gente pode aprender com essa crise? Acho que assim, a crise ela não é um momento ideal para você começar a poupar, mas ela é um momento que vai mostrar muito para as pessoas como é importante ter esse hábito de poupar em todos os meses e principalmente quando a situação está boa, né? Porque o que muita gente acaba fazendo quando a situação está boa é, putz, deixa para depois poupar, deixa para depois investir, deixa para depois guardar o dinheiro, vou dar prioridade para outras coisas. E aí quando chega no momento desse, tá de mãos atadas aí, não tem uma reserva e não tem muito o que fazer. Mas tem também alguns toques, algumas dicas que as pessoas podem fazer para começar a guardar um dinheiro e ter uma vida um pouco mais enxugada nesses momentos. E quais dicas são essas? Conta um pouquinho pra gente. Tá, então assim, primeiro, tem alguns passos que é bom, sempre é legal quando você vai fazer alguma mudança no seu comportamento e no seu jeito de poupar e nos valores que você poupa, fazer algo que não exija muito esforço. Então, qual que é o ideal? Substituir algumas parcelas. Então, se você acabou alguma parcela, alguma prestação, renegociar alguma dívida. Então, jogar um pouco mais para frente, esse período muitos bancos estão dando a opção de renegociação ou de carência. Então, quando você faz algum movimento desses, abre um espaço no seu orçamento e aí é um espaço legal para você começar a guardar dinheiro e começar a formar uma reserva. Um outro ponto importante que aí não só no momento que a gente está vivendo, mas também sempre é bom fazer, é priorizar poupar dinheiro. Então, assim, no começo, quando você recebe ali o seu salário, quando você recebe algum dinheiro por alguma venda, já pega um percentual desse valor, separa e guarda. Porque se você esperar sobrar no final do mês, muito provavelmente não vai acontecer, em muitos casos acaba não acontecendo e você acaba achando que não deu para eu guardar porque não sobrou dinheiro. Mas o ideal seria, na verdade, você na hora que receber já se pagasse. É como se tivesse uma conta com o seu nome e você pagando esse boleto, né? Eu acho que é um dos únicos boletos que você fica feliz em pagar, né? Otávio, agora a gente está falando aí de pessoas que têm um salário fixo e a pessoa sabe exatamente quanto vai receber no final do mês. Mas e aquelas pessoas que são autônomas ou até mesmo os informais que não sabem o valor exato que vão receber? Qual é a melhor orientação para essas pessoas? Sempre essas pessoas devem ter uma reserva maior do que aquelas que são CLT, que têm um salário fixo. Então, as pessoas que são autônomos, um profissional liberal, algum empresário, precisa ter uma reserva de pelo menos um ano, que é sugerido, para conseguir viver no seu padrão, talvez um pouquinho reduzido, durante um ano. Porque você nunca sabe, às vezes não é nenhuma situação em que você não está recebendo nada de dinheiro, mas você diminuiu muito sua renda. Então você precisa aproveitar, usar essa reserva para conseguir passar por esse momento e depois, fatalmente, as coisas vão voltar a ser, não sei se como eram, mas vão voltar num patamar melhor e aí você vai começar a voltar a conseguir poupar. Então o ideal para essas pessoas é que separem uma quantia maior, um valor total maior para você conseguir ficar mais tempo nesse momento. E aí se você for falar do valor, porque eu não sei quanto que eu vou receber, então eu não sei quanto que eu tenho que investir, quanto que eu tenho que gastar, o ideal é pegar um percentual de tudo que você recebe. Então, se você vai receber picado ao longo do mês, R$100, R$200, R$50, vai sempre pegando um percentual desse valor e separando na reserva. E pode começar com um percentual baixo, então pode começar com 5%, 10%, talvez até menos, porque o importante no começo é a mudança de mentalidade e não tanto o valor que vai guardar. Depois que você começou a adquirir esse hábito, você começa a aumentar gradativamente o valor até chegar em níveis muito bons de 30%, 40%, 50% do que você recebe. Otávio, o que é essa reserva financeira? O que a gente tem que conseguir guardar
para suprir gastos de quanto tempo, por exemplo? Hoje a gente já está em 3 meses de pandemia e que muitas pessoas viram a renda diminuir ou o salário reduzido com jornada reduzida. O que é essa reserva, então? E, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, quanto tempo, em média, ela leva para conseguir fazer essa poupança? Tá, são pontos, acho que cruciais, assim, para saber. Então, dependendo da sua estabilidade de emprego, você precisa ter uma reserva maior ou menor. Então, igual eu falei, se você é um CLT, um funcionário público, o ideal é que você tenha pelo menos 6 vezes o seu custo mensal na reserva, tá? E aí, voltando um pouco para o conceito, a reserva de emergência é aquele valor que você tem em um investimento simples, que não precisa ter um rendimento super alto, mas que o importante é que você consiga resgatar a qualquer momento, caso tenha algum imprevisto ou alguma situação inusitada. Então, isso que é a reserva de emergência. E aí, para funcionários públicos ou CLT, o recomendado é pelo menos 6 vezes o custo mensal e não 6 vezes a renda mensal. É diferente, esses dois termos são diferentes porque se você tiver um custo mensal baixo, se você tiver uma organização financeira boa, você precisa ter uma reserva um pouco menor. Porque em caso de você não ter a renda, você consegue se manter por X tempo. Então, nesse caso, por 6 meses. E aí, se você é um profissional liberal, um autônomo, um empresário, o ideal é que você tenha 12 meses, pelo menos, de reserva, porque aí você consegue garantir pelo menos 1 ano, né, desse tempo, e é uma renda que fatalmente vai variar muito mais. Então, a reserva de emergência seria isso, e os tempos são esses, mais ou menos, por profissão. Otávio, a gente quer agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer essas orientações tão preciosas nesse período de pandemia, sobretudo, mas claro que vale para qualquer época do ano. Muito obrigada, boa tarde.